Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar, show de notícias para todo o Brasil, direto do pulmão do mundo. Aqui a respiração é mais gostosa, aqui o tempo é melhor, aqui eu nem insônia tenho, para vocês terem uma ideia. Então, se você quiser conhecer, venha, participe desse ambiente maravilhoso. Floresta Amazônica espera por você. Mas vamos às notícias de Brasília, porque em Brasília o tempo sempre treme, o Planalto treme a cada dia. Na realidade, nós estamos aí há alguns dias da posse do novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito com mais de 60 milhões de votos para a alegria da maioria e a tristeza dos outros. É isso que dá. Gente, deixa eu noticiar uma coisa aqui para vocês. O Bolsonaro sempre teve algumas ameaças. Duas ameaças delas foram bastante consolidadas durante o seu mandato, durante o período que ele passou no Palácio do Planalto como presidente da República. Uma é sobre a Globo. Ele sempre atacou a Globo, inclusive disse que não renovaria a concessão da Rede Globo. Um era isso, ele atacava fortemente. A outra ameaça que ele sempre fez, e ainda faz, até nos bastidores, falando para assessores, é sobre as Forças Armadas. Ele sempre disse que, alardeando a todo mundo, isso está na Constituição, mas ele adora falar, e quando a pessoa fala, porque é sinal que já perdeu o poder há muito tempo, diz assim: eu sou o comandante das Forças Armadas. Quem manda nas Forças Armadas sou eu. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ele sempre fala isso. E, de vez por outra, fala que vai evocar o artigo 142 da Constituição Federal para a animação da gadaiada. A gadaiada sempre muito animada nessa situação. A gadaiada adora esse artigo da Constituição chamado artigo 142, não é? E o artigo 142 fala que o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal e a Câmara ou o Senado podem convocar as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Ela não diz que a exclusividade da presidência da República é ali apelar para o artigo, invocar o artigo 142. A Constituição é clara em dizer que o presidente da República pode ali invocar o artigo 142 para a garantia da lei e da ordem, quando tiver comoção política, briga, guerra civil, essas situações assim. É desse jeito. E também garante aos outros poderes, como judiciário e legislativo, a mesma prerrogativa, o mesmo poder de invocar Forças Armadas. Se o Supremo Tribunal também Federal assim achar conveniente, pode também invocar o artigo 142, chamar as Forças Armadas, inclusive para estabelecer ali a lei e a ordem contra o alvoroço que o Bolsonaro poderia ali supostamente causar. A gente viu que no Peru aconteceu a prisão do presidente por conta que o presidente quis dar um golpe. Ele quis fechar o Congresso, dissolver o Congresso Nacional e por conta disso ele sofreu impeachment imediato e foi preso após isso. Aqui no Brasil, o Brasil é acostumado a golpes ali, a golpes aqui. Nós estamos vivendo num período onde a própria presidência da República foi utilizada para esse tipo de coisa. Bolsonaro, que é um deputado extremista, sempre foi arrogante, ali evoca para ele a simbologia militar, como se ele fosse o camarada mais inteligente, mais moralista, um símbolo dos militares. Na realidade, ele foi mandado embora do Exército por conta de más ações, suas atitudes erradas, o golpe que ele deu ali contra os seus amigos, né, era falso. O próprio general falando sobre ele disse que assim que ele era falso, era uma pessoa muito ambiciosa e sobretudo uma pessoa não confiável, além de ser um bravateiro. Gosta de falar merda. Sabe aquele cara bravateiro que quando chega você sabe que já vai mentir? O Bolsonaro é daquele jeito. Então a mentira faz parte do eu dele, né? Faz parte da pessoa que ele é. Ele adora mentir, ele adora contar vantagem, ele adora colocar essa bravata, dizer eu vou fazer, eu vou arrebentar. O Bolsonaro faz esse tipo de coisa. Aí é o seguinte, novamente, a ameaça de Bolsonaro sobre a concessão da Globo não deu certo. Primeiro falando da Globo e depois eu vou falar aí sobre a questão do artigo 142, porque nos bastidores o Bolsonaro diz que ainda pode
invocar aí o artigo 142 para barrar a posse do presidente Lula. Olha que absurdo. Está falando ali, por quê? Porque até agora ele não conseguiu o que realmente ele queria. O que ele queria com a convocação desses bolsonaristas para frente do QG do Exército, do quartel-general em alguns estados, é que o Exército fosse sensível o suficiente para ficar a favor dele e, caso ele decrete alguma coisa, o Exército dizer: opa, estamos aí com o presidente da República. E também para barganhar com o Supremo Tribunal Federal. Ele quer, né, a todo custo, que as ações, os processos e as denúncias que correm no Supremo Tribunal Federal contra ele sejam anuladas, sejam arquivadas, esquecidas pelos ministros. Inclusive o ministro Dias Toffoli, esses dias, ele anulou, arquivou uma denúncia contra o Bolsonaro, aquela que falava sobre a incitação que o Bolsonaro fez depois ali da morte do petista, do tesoureiro do PT no Rio Grande do Sul, onde foi assassinado por um bolsonarista. Vocês lembram disso? Pois é, 3 ações no Supremo já foram arquivadas pelo Toffoli. Essas ações falavam sobre essa situação das mortes de petistas por bolsonaristas. Agora, corre no Supremo Tribunal Federal várias denúncias. São várias denúncias, vários processos, várias notícias-crimes contra uma única pessoa, que é o Jair Bolsonaro. E ele teme muito que ele vá preso. Por isso, existe na Câmara Federal, ali encabeçada por Arthur Lira, uma proposta de emenda à Constituição que possa dar ao Bolsonaro e também aos outros ex-presidentes, para dizer, ó, demos a todos, a proposta de um cargo vitalício como senador vitalício. Assim o Bolsonaro ficaria com um cargo parlamentar e teria imunidade parlamentar. Para quê? Para não ser preso. Então, o problema do Bolsonaro hoje é cadeia. Ele teme que ele vá preso, ele teme que o filho dele vá preso. Então, ele teme que os filhos dele, inclusive, percam o mandato. Então, é isso. O medo de Bolsonaro hoje é isso. E não tem nada de grandioso para dar golpe, etc. Até porque os caminhões de mudança já tiraram as coisas do Bolsonaro do Palácio do Planalto, estão esvaziando já o Palácio da Alvorada, onde é a residência oficial do presidente. A Granja do Torto já está sendo usada pela equipe de transição. Talvez o presidente Lula vá ficar lá até ocorrer isso. A presidente Dilma e o presidente Lula sempre usaram muito ali a Granja do Torto, que fica ali próximo nas imediações de Sobradinho. Enfim, é essa situação que está. Mas o Bolsonaro tenta animar a gadaiada o tempo todo para eles ficarem na rua aperreando e criando situações. Para que isso? Para que ele tenha um poder de barganha. Para que a bagunça seja algo dele, que ele diga assim, ó, eu mando na bagunça, eu faço acontecer, se eu quiser eu paro a bagunça, se eu não quiser eu boto para cima. Para quê? Para que ele tenha esse poder de barganha. Enfim, o Bolsonaro está ainda ameaçando invocar o artigo 142 contra a posse do presidente Lula e o Supremo Tribunal Federal já tem resposta na manga caso Jair Bolsonaro dê a doidice nele, a loucura nele, de invocar o artigo 142 de garantia de lei e de ordem, porque a justificativa dele é que o ministro Alexandre de Moraes foi parcial diante das eleições, dizendo, ó, ficou a favor do Lula e contra mim. Na realidade, o Bolsonaro fez inimigo. O Bolsonaro fez a imagem de que o Alexandre de Moraes é inimigo dele. Por quê? Porque exatamente ele achava que ia perder. Porque todas as pesquisas diziam que ele ia perder e na realidade perdeu as eleições, não é? Foi muita fake news, foi muita utilização da igreja como massa de manobra para que ele tivesse esse número grandioso de eleitores. Mas diante disso, ele perdeu as eleições e aí ele insiste de querer dizer que houve fraude, etc, etc. Já fez com que o Valdemar Costa Neto pedisse anulação, recontagem de votos. Essa coisa toda que a gente sabe que, inclusive, o PL recebeu uma multa de 22 milhões de reais por fazer essa patifaria, por tentar burlar, anular as eleições. Agora, o seguinte, então o Supremo já tem 2 respostas, inclusive isso é jurisprudência, porque o ministro Dias Toffoli já deu uma decisão em 2021 sobre isso, e também a própria Suprema Corte lá entende que já foram dadas 2 respostas a essas ações, que diz que o artigo 142 não pode ser usado ao seu bel prazer ou para impedir a funcionalidade da democracia ou dos 3 poderes. Bolsonaro pode até tentar, mas que vai quebrar a cara, vai. Talvez o fim dele seja pior do que foi lá no Peru. Outra coisa, se ele tentar,
é pior para ele, porque ele não tem qualquer tipo de respaldo no Supremo Tribunal Federal. Querem que eu dê a minha opinião sobre isso? Bolsonaro não vai fazer merda nenhuma. Essa é a realidade. Foi chamado de covarde pelo Malafaia, foi chamado de covarde por Otônio de Paula, que na realidade estão fazendo do Bolsonaro uma espécie de bode expiatório. Por quê? Porque tanto o Malafaia quanto o Otônio de Paula têm medo de ser preso. E aí eles querem que o Jair Bolsonaro faça uma ditadura militar e eles, como aliados, ficariam blindados. É essa situação. Todos os dois estão na mira do Supremo Tribunal Federal e eu espero que sejam presos pelos crimes que cometeram, pela incitação à violência que cometeram, pela incitação ao crime que cometeram. Tanto o Malafaia quanto o Otônio de Paula, vou soltar foguete quando esses dois forem presos. Mas vamos lá. Olha, a ameaça de Bolsonaro sobre concessão da Globo serviu para agradar apoiadores. Olha, gente, o Bolsonaro acabou de assinar um decreto de renovação das principais emissoras, inclusive da Rede Globo. Então, o contrato, a concessão da Rede Globo foi assinada por Jair Bolsonaro por mais 15 anos. Bolsonaro sempre bateu forte na Globo, chamou de inimiga, de patife, disse que era uma porcaria. Situações essas que falam, a Globo só vai ficar feliz quando prender o filho meu. Deixa em paz, Globo! Patifaria isso aí! Quem não está lembrado disso? Bolsonaro ameaçou, ia fechar a Globo, não fez merda nenhuma. Assinou a concessão da Globo, ficou caladinho. Por quê? Porque ele sabe que a Globo, no fundo, o ajudou. Porque se a Globo quisesse acabar com o Bolsonaro, bastaria um Fantástico para acabar com a graça deles e dos filhos dele. O Fantástico de hoje vai mostrar todos os roubos da família Bolsonaro. 151 imóveis comprados em dinheiro vivo. Bastaria que o William Bonner colocasse tudo que sabe da família Bolsonaro. Mas, por quê? Eles eram atrelados à economia do Paulo Guedes, deram ali uma amansada, não faziam e tal, mas não era aquela coisa toda. Quando a Globo quer destruir alguém, ela sabe como destruir e o Lula sabe muito bem disso. Agora, o Lula renasceu das cinzas, renasceu com uma fênix e veio com tudo. Olha, sobre isso ainda tem nos bastidores, os petistas estão pé da vida com a nomeação de um lavajatista para o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Aqui em Santarém, arrebentando a boca do sapato, se inscreva no canal, eu recebi um alô do presidente Lula, um alô para vocês também. Beijo para todos vocês que estão assistindo, esmaga no like, fica comigo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Tchau, pessoal. Hasta la vista, baby.